Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Ele é um dos maiores cartunistas e ilustradores do nosso Brasil. Afinal, ele é o pai, ele criou a turma mais conhecida de todas as gerações que leram, desde a primeira revistinha até os quadrinhos virtuais que existem hoje, né, nos tablets e celulares por aí, né? Mas não tem jeito, não importa se você é criança, adulto, idoso, você já leu ou você continua lendo algum quadrinho da Turma da Mônica, que é um dos patrimônios vivos do Brasil, da literatura brasileira. Afinal, foi com a Turma da Mônica que a gente aprendeu a dizer não para as drogas, foi com a Turma da Mônica que a gente aprendeu a falar não ao racismo e principalmente que a gente aprendeu a ser solidário, a ter antipatia e aprender várias e várias outras coisas. Inclusive, a Turma da Mônica é um desses personagens, né, vamos chamar assim, que interagem com outros universos, né? A gente já viu ele com a Mônica com Batman, com Garfield, com um monte de coisa. Pô, se você vê o nome desse cara, que aliás já dei a deixa aqui, né, o nosso querido Maurício de Souza, você vai encontrar materiais a rodo em várias outras vertentes e línguas. Então, assim, esse homem que está completando em 2025, vai completar, né, alguns dias depois da estreia do filme que vamos falar aqui hoje, vai completar 90 anos de idade, é óbvio que ele merecia uma história à altura. E nós estamos falando aqui de Maurício de Souza, o filme. Longa que chega aí às telonas no dia 23 de outubro. E olha só que coincidência, é bem próximo ali do Imagineland 2025. E um pouquinho antes aí do aniversário do seu Maurício, que, como eu disse, está fazendo 90 anos em 2025. Então, vamos falar aqui agora um pouco, né, sobre o que foi que a Central achou do filme, porque a Central participou de uma cabine exclusiva com uma coletiva pra lá de deliciosa, com o Mauro Souza, com o Pedro Vasconcelos, com o menininho ali, né, o Diego, que olha, que lindo foi ele fazer o Maurício pequeno. A gente vai contar tudo isso e muito mais depois da vinheta. Eu sou Pietro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca o Central Like e bora falar aqui de Maurício de Souza, o filme. O longa, ele foca mais no início da carreira do Maurício, então a gente vai testemunhar um pouco ali da infância e adolescência dele, como foi que ele teve a ideia, né, de se tornar um ilustrador, passando um pouco ali pela carreira de jornalista investigativo, até que ele finalmente conseguiu criar suas primeiras tirinhas na abertura da Maurício de Souza Produções, que não era MSP, e sim Bidulândia, tá? Então, o filme, ele passeia por todo esse, vamos chamar assim, ano 1 do Maurício de Souza. E assim, gente, eu já vou logo dizendo para vocês que esse longa, ele é muito voltado para a família. E não só digo família, eu digo para todas as gerações. Então, criança pode ver, adulto pode ver, idoso pode ver, até o seu gato pode ver. É assim, um filme para realmente reunir toda a família. E tem uma atmosfera de novela infantil do SBT muito gostosa, sabe? Aquelas novelas raízes infantil do SBT. E isso sim é que esse filme aqui tem de atmosfera. E uma coisa que eu achei interessante, porque assim, você tem um filme, né? Você vai fazer um filme, a história de uma pessoa, e isso acho que é interessante das cinebiografias, né? Que ultimamente elas vinham sempre só retratando a vida de pessoas que já faleceram, mas agora a gente está tendo uma debandada muito grande de cinebiografias que focam em pessoas que ainda estão vivas. Então a gente teve aí recentemente a cinebiografia do Ney Matogrosso, né, o Homem com H, que é um sucesso maravilhoso, tem até crítica aqui no canal, só vocês clicarem aqui no link.
E agora a gente está tendo aqui a oportunidade, né, de ter essa cinebiografia do Maurício, que é uma pessoa que está viva, que merece ser homenageada, referenciada. A gente vai ter também, inclusive, já aproveitando a deixa aqui, né, porque esse filme, ele está sendo lançou depois do Festival do Rio. E durante o Festival do Rio, gente, teve dois documentários cinebiográficos, né, muito bons. Um é sobre Dona Onete, né? E o outro é sobre os anos 90, né? A evolução, a era de ouro do pagode, que inclusive tem muitas estrelas que continuam vivas até hoje e espalhando o seu sucesso pelo país inteiro. Então, o bom dessa nova leva de cinebiografias, tudo bem que a gente vai ter ainda a cinebiografia do Chorão, a cinebiografia aí de outros artistas que já não estão mais entre nós. Então, assim, é bom que a gente tenha essa nova leva surgindo, e o filme do Maurício ele é muito bom, porque são 1h30, 1h40 ali mais ou menos, de pura nostalgia. É quase como se fosse um grande abraço quentinho de vó, de pai, que você sente ali, e é uma emoção tão genuína, gente, tão genuína. E quando eu digo de emoção, é porque gente, é pra você levar o lencinho, viu? Porque eu chorei muito nesse filme, e eu digo isso por experiência própria, porque eu assim como milhões de brasileiros, crescemos lendo as histórias da Mônica que foram criadas ali pelo Maurício. Só que para mim bate um pouco especial, e tenho certeza que quem achar também concorda da mesma ideia, pode comentar aqui embaixo, que eu vejo o Maurício muito como um alter ego meu. E ele é um alter ego não só meu, como de todos os brasileiros que não desistem dos seus sonhos. E essa acaba sendo a grande mensagem do filme, de você nunca desistir do seu sonho. Por mais que tenha adversidades a mil, você não desista do seu sonho. Mesmo que seu sonho seja, como o próprio Pedro Vasconcelos disse, né, de abrir uma birosca, você lute para conseguir abrir aquela birosca e fazer dela um sucesso, e conseguir viver dessa birosca, se esse for realmente o seu sonho. Então, assim, e uma coisa que eu vi também, né, vendo que a mensagem do filme seria essa, é que ele bate muito com o Wonka. Sabe o filme do Wonka lá com o Timothée Chalamet, que também é bem bonitinho, muito bom para as crianças? Os dois filmes eles se complementam, porque eles falam justamente sobre isso, sobre você nunca desistir dos seus sonhos. E assim como Maurício de Souza, o Willy Wonka é essa personalidade que não desistiu do seu sonho, que foi atrás, batalhou, enfrentou as adversidades para conseguir chegar aonde chegou. E é uma coisa que eu me enxergo muito no Maurício. Primeiro porque ele é jornalista, então isso para mim já é uma gratidão imensa, ver que ele começou no jornalismo e chegou onde chegou. E segundo porque justamente a maneira como ele começa é uma maneira que é igual a minha, que quem acompanha a Central do Entretenimento desde o iniciozinho, né, dos primeiros passos, e está acompanhando ainda nesse primeiro ano aí, né, de batalha que a Central está tendo aqui na internet, também com o site e tudo mais, sabe muito bem o quanto que a gente está ali lutando dia e noite, sabe, para conseguir obter algum sucesso e algum retorno financeiro. Então, essa para mim, é por isso que eu digo que o Maurício é o grande alter ego, não só meu, como também de vários outros brasileiros que não desistem do seu sonho nunca. E a gente vai ter agora, e a gente tá tendo aí, vai ter agora aí, né, Três Graças, que vai justamente, mostrar isso, né? Você ir atrás do que você sonha sem perder a esperança. E o Maurício foi uma pessoa que nunca perdeu a esperança. Mesmo tendo conta para pagar, mesmo sendo linchado com fake news, que já existia naquela época, nos anos 60, o Maurício foi lá e enfrentou, não desistiu do seu sonho e batalhou para chegar onde está hoje com a MSP Studios, e 90 anos de lucidez e muita inteligência. Não é à toa até, né, que ele vai ganhar aí o troféu Leon Keikoff na Mostra de São Paulo, aí pelo seu trabalho. Ele inclusive ilustrou o pôster da mostrinha, que é uma programação de cinema voltada aí para as crianças e jovens. E se vocês repararem no pôster,
você vê toda a trajetória do Maurício ao longo de 90 anos, desde da primeira Mônica até o personagem mais atual que você vê hoje. Fora que a MSP é uma empresa hoje que, vende milhões de quadrinhos, almanaques, revistas de passatempo, livros, gibis, mangás, versões da Mônica para jovem, para adulto, para idoso. A gente teve aí no Globoplay a série Turma da Mônica, a série, né, com aquela galerinha do filme Laços e Lições. Teve a série A Origem, que mostrava justamente eles mais velhos e eles mais novinhos. Então, assim, o universo da Mônica é muito rico e ele é muito fácil de ser explorado e mostrado para as crianças. Então, a função desse filme é justamente mostrar um pouco de como que esse cara, essa figura que é o Maurício de Souza, ele é uma pessoa tão humilde, tão simples, que, poxa, você se simpatiza com ele logo de cara. E se tem uma coisa que vocês podem achar, mas o roteiro tem uma coisinha muito forçada aqui ou ali. Mas, gente, quem foi a Imagineland de 2023, que o Maurício ele foi, tá? Pessoalmente, o Maurício de Souza, lá na Imagineland de 2023, para reconhecer, né, os laços parentescos de sangue aí que os avós dele tinham lá no Nordeste. E ele falou um pouco sobre a sua história de vida, e é muito gostoso de ouvir ele falando, ele explicando as coisas. E, gente, tinha momentos ali que eu me lembrava que era exatamente como ele disse no Imagineland, é o que aparece no filme. Uma outra coisa também é que o filme ele passeia muito pela infância do Maurício. E eu digo com certeza que tive uma infância muito feliz. E o bom é que tinha vários trechos ali que me lembrava muito de um livro que eu tenho desde meus 4 anos de idade, que é esse aqui, gente, A Infância de Maurício de Souza, do Audálio Dantas. Ele basicamente mostra toda a trajetória de infância do Maurício, né? Desde quando ele empinava pipa, quando ele fazia leituras na escola. Então, por exemplo, tinha várias coisas, essa aqui é uma grande referência, e o próprio Maurício me falou que isso aqui é uma joia rara. Que bom que está num bom estado de conservação, e obviamente que eu não podia deixar de fora aqui, né, o autógrafo do seu Maurício e do Mauro, que é o filho do Maurício de Souza, porque, assim, o filme mostra ele com a sua primeira esposa, né, que no caso é a mãe da Mônica, da Magali, e depois o filme mostra naquelas cartelas finais, isso aqui é um leve spoilerzinho, mas que quem conhece a vida pública do Maurício de Souza sabe muito bem, que ele já se casou outras 2 vezes, e hoje tem aí ao todo 10 filhos, incluindo o Mauro, que agora que a gente vai falar dele aqui, que fez o próprio pai nessa cinebiografia. Bom, vamos falar, agora que a gente puxou o Mauro aqui, vamos falar do elenco, porque o Mauro, começando pelo Mauro, gente, eu não conhecia ainda muito o trabalho dele, sabia que ele era ator, mas nunca cheguei ainda a ver nenhum trabalho dele, uma peça, ou um filme, um curto, algum projeto que ele tenha feito. E assim, vendo ele na telona assim pela primeira vez, logo de cara, dá pra perceber que de vez em quando ele tem algumas atuações um pouco meio forçadas demais, mas ele convence muito como Maurício. Afinal, também não é só porque ele é a cara do pai mais novo, mas sim porque ele foi a pessoa mais próxima que cresceu com o Maurício. E um artista, se a gente fosse pegar um outro artista para fazer o Maurício, quando um artista um ator, uma atriz vai interpretar uma pessoa que já existiu ou que ainda existe em vida, ele tem que viver assim uns 2 longos meses aprendendo trejeitos, aprendendo rotina, modo de falar, de agir, dicas, sabe? E o Mauro, ele não precisou passar esses 2 meses. O Mauro hoje, ele tem 37 anos de idade, então ele ainda é um rapaz moço ainda, então ele ainda tem muitos anos aí pela frente. E eu já vou logo dizendo uma coisa pra vocês sobre esse filme, é que ele termina
com um gancho muito bom, dando abertura para uma continuação. Se assim, né, se esse primeiro bombar, pode ser sim que a gente tenha uma continuação, onde a gente explore agora o ano 2 da vida do Maurício de Souza, sabe? Então, assim, o Mauro, ele manda muito bem em alguns momentos, e em outros ficam parecendo um pouco meio forçado. Mas, segundo ele disse na coletiva, ele trouxe um pouco de uma atuação um pouco meio musical em alguns momentinhos ali, que eu notei principalmente. Mas assim, gente, antes de falar do resto do elenco, tem uma coisa que me lembrei aqui, que foi uma coisa que me incomodou um pouco, tá? Porque o filme, ele é narrado. Então, o tempo todo a gente tem o Mauro Souza narrando ali algum momento da história. Só que chega um momento que fica muito repetitivo e muito maçante. Por exemplo, ele está aqui fazendo uma coisa, por exemplo, assim, aí vem a voz em off dizendo assim: agora eu peguei esse livro, e agora o que eu faço com ele? Ele é lindo, eu compro ou eu não compro? Sabe? Fica uma coisa meio assim, sabe? Todo gesto que o Maurício vai fazer, ele tem que narrar pra gente compreender dupla e triplamente o que está acontecendo com o Maurício de Souza. Obviamente que esse tipo de narração em off, em alguns pontos, em alguns momentos da trama ali, funciona, mas em outros não precisa, gente. A gente já sabe que ele tá pegando o livro, a gente sabe que ele tá indeciso, se ele quer ou não comprar. Tudo bem que é para poder atrair as crianças, mas acho que tem criança que sabe muito bem quando a pessoa tá indecisa, né? Hoje em dia nenhuma criança mais é burrinha, né, gente? Vamos combinar, né? Mas, enfim, tirando esses dois erros, o resto do elenco, gente, tá muito bom. A gente tem a Tati Lopes aqui fazendo a primeira esposa do Maurício, que ela tem aquele time de humor muito bom, e a química dela com o Mauro em algumas situações é muito boa. A gente tem aqui Elizabeth Savala trazendo toda a sua doçura como vodita. Nossa, gente, nesse ponto aí me tocou demais, porque me lembrou um pouco da minha avó, das minhas avós, né, que eu tive. E assim, foram momentos muito doces que eu tive com todas as três. E a Savala trouxe isso na personagem, essa doçura. E uma coisa que me foca muito é que uma coisa que muita gente não sabia, é que o Maurício ele tem uma proximidade muito grande com a avó. Ele era muito próximo da avó Dita. Tanto é que até alguns conselhos, quando ele ia pedir, ele pedia para ela, e não para o pai ou para a mãe, que na época já eram divorciados. Então, a gente vê muito dessa relação dele com a avó e quanto eles eram muito ligados. Também temos no elenco aqui Natália Lage e o Hermílio Ociolo Neto, que fazem os pais do Maurício, né? O Hermílio, mesmo com poucas cenas, porque a participação dele é bem, assim, pontual, ele, assim, consegue entregar até um textinho ali, um monólogo muito rápido, que é maravilhoso, que é o recado que ele dá pro Maurício, que é muito bonito e, assim, é inspirador, é muito tocante. Já a Natália Lage, ela traz, assim, toda a ternura da mãe, o que mostra comprovadamente que o Maurício de Souza teve uma infância muito doce, muito feliz, né? E isso que é interessante e muito bom de se ver. Bom, uma última coisa que eu quero salientar aqui antes de a gente terminar é que o filme ele tem alguns efeitos especiais que eles usam ali, né? Porque tem uma hora que eles dão uma animada nos personagens, eles interagem com o Maurício, como se estivesse visionando, né? O que esse personagem pode fazer. E assim, gente, quando chega na hora do anjinho, ai, gente, ficou muito cafona. Mas também acho que foi questão de orçamento, né? Mas ficou muito cafona. Eu acho que se não tivesse aquilo, eu acho que poderia ter dado uma ajuda. Podia ter investido um pouco mais. Porque a gente vê aí o Chico Bento e a Beira maravilhosa. Tem aquela cena lá da formiga. Gente, aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é obra de arte. Como é que aqui, na cinebiografia do homem, do cara, me dá uma mancada dessa? Hein? Fica difícil defender. Mas enfim, gente, isso não estraga a experiência aqui no geral. Foi muito produtiva e muito prazerosa. Foi uma experiência que, assim, eu vou até reassistir de novo nos cinemas, porque esse é um filme que vale muito a pena. Não só para matar a saudade, inclusive tem até um momento lá ali dos dubladores, personagens da Mônica, ali, que a gente conhece, do Cascão, da Magali, do Cebolinha.
eles aparecem lá em um certo momento, então traz aquela nostalgia gostosa aqui no coração. E principalmente, isso é um último ponto que eu gostei muito do roteiro, é como ele explica exatamente como foi que os personagens da turma surgiram. Isso que coincidiu justamente com o que o Maurício disse lá no Imagineland. Ai, precisava de uma protagonista feminina. Como é que a Mônica surgiu? Simples. O Maurício olhou que ele tinha a Mônica ali, que era braba, birrenta, segurava um coelho de pelúcia que ele jogava pra lá e pra cá. E assim surgiu a Mônica. Ah, eu tenho minha filha aqui, a Magali, que come muito e não engorda. Tá aí. E foi a partir disso, olhando para a família, que ele criou todos esses personagens que a gente ama e adora. Até porque, para quem não sabe, o Mauro Souza serviu de inspiração para a criação do Nimbus. Então o Nimbus é inspirado no Mauro Souza. E assim, gente, é uma coisa linda de se ver nessa coisa do legado. E que bom que o Maurício ainda está vivo para poder testemunhar, né, essa obra-prima que é esse filme dele. E assim, que vem vários outros, né? Inclusive eu soube que o Maurício participou de todo o processo, para você ver como, ó, a mente do cara tá lucidíssima. Ele participou de todo o processo e que bom que ele aprovou tudo. Então, ó, um viva a Maurício de Souza, um viva a Turma da Mônica, e que esse senhor aqui continue, ó, nos trazendo boas histórias por mais 90 anos. Um viva Maurício de Souza. Comenta aqui embaixo se você concorda ou não com essa crítica. Marca o seu like, compartilha esse vídeo. E tem as redes de entretenimento aqui todinhas. Tem o site também para você ver a crítica. E é isso, gente. E um viva a Maurício de Souza.